Bom dia, senhoras e senhores. Vamos dar início ao nosso encontro. Neste momento, convidamos para compor a mesa de honra o presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, senhor Daniel Homem de Carvalho, o deputado federal, senhor Júlio Lopes, o presidente da Federação Nacional dos Operadores Portuários, FENOP, senhor Sérgio Aquino, o presidente da Portos Rio, senhor Álvaro Sávio, e o presidente da Comissão de Responsabilidade Social da OAB-RJ, senhor João Leal, que será o mediador do nosso encontro. Para fazer a abertura desta reunião, convidamos o presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, senhor Daniel Homem de Carvalho. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. A Associação Comercial tem muita alegria de recebê-los. Acho que essa casa deve ser exatamente o palco da discussão de temas importantes, temas sensíveis como esse. Eu tenho podido, com a ajuda do meu amigo Júlio Lopes, me debruçar sobre o tema, um tema muito técnico, muito específico, mas que me parece muito delicado e que requer exatamente uma mobilização, como eu estou vendo aqui, importantíssima, com uma audiência muitíssimo qualificada. Acho que muitas vezes, Júlio, você que é um legislador experiente, você sabe que falta às propostas legislativas uma análise à luz do Law and Economics, por exemplo, né? O que causará, né, de fato, o que quer o legislador e o que causará na atividade econômica. Muitas vezes isso não é visto, né? Alguns chamam de uma análise do impacto regulatório, né, que desequilíbrio pode causar no mercado, né? A economia liberal costuma dizer o seguinte: toda intervenção do Estado na ordem econômica gera uma distorção, que vai levar a uma nova intervenção e a uma nova distorção num ciclo vicioso que é danoso à economia. O Estado existe para não atrapalhar a vida das pessoas. Acho que, tecnicamente, numa análise muito superficial, que eu vou esperar, obviamente, que os especialistas se dediquem. Salve, Décio, tudo bem? Querido Décio. Mas, numa primeira análise, acho que há uma ausência de análise, né, do impacto regulatório, do que isso vai causar de verdade, o que quer o legislador e o que pode causar no sistema econômico. E o segundo, do ponto de vista interno. O que eu percebi ali é que há uma tentativa de impedir que, se entendida que a proposta seria vantajosa para a ordem, obviamente ninguém aqui está contra o desenvolvimento sustentável, mas se perceber que a proposta seria uma proposta razoável para a proteção do meio ambiente, por que não as empresas poderem fazer os seus sistemas de proteção? Então, haveria ali até uma questão de concorrência, né? Você impedir a participação no mercado dos próprios interessados, que são os proprietários. Então, eu muito brevemente, com toda a humildade, porque eu estudei esse assunto nesse fim de semana, para poder abrir essa... Eu vou ouvir com toda a atenção a palavra dos especialistas. Não sei, Júlio, se há algum representante que defenda a proposta. Não sei se nós temos aqui na audiência, mas, enfim, vamos esperar que sim, que no debate a gente possa ouvir os dois lados. Mas queria, então, passar a palavra a quem eu passo agora? Ao João. João, João Leal está com a palavra. Obrigado, senhor. Bom dia, obrigado por terem vindo. Bom dia a todos. Presidente, primeiramente, muito obrigado por ceder o espaço, né? O senhor tem se colocado sempre à disposição do nosso município, do nosso estado, olhando pela recuperação do Centro do Rio, e, sem dúvida alguma, pelo caráter estratégico, especialmente o Porto do Rio, né, tem, né, para a arrecadação do nosso município, do nosso estado. De fato, essa é uma discussão muito importante, né, que a gente deve enfrentar com a profundidade técnica que ela determina, porque
certamente temos que olhar para a preservação desse corpo hídrico tão importante, né, Denise, que é a Baía de Guanabara, mas jamais, em tempo algum, podemos esquecer daqueles que operam na Baía de Guanabara. Esse que é o famoso desenvolvimento sustentável. A gente tem que preservar esse recurso hídrico para que novas gerações possam usufruir do mesmo. A gente tem que olhar também para os operadores da Baía de Guanabara. A gente precisa de regras claras de previsibilidade, até porque muitos aqui que militam no mar sabem que a operação no mar é uma operação cara, né? Então, a gente tem que ter cuidado e profundidade técnica, Júlio, nessa questão da melhor análise, como o presidente bem colocou, desse PL. Então, entendo que essas são as premissas. Eu acho que ninguém aqui é o contrário, né, da preservação do corpo hídrico, não só da Baía, né, de Guanabara, como a Baía de Sepetiba, essa que merece uma atenção especial, muito degradada, como também a Baía de Ilha Grande, mais preservada. Isso vai em conta, presidente Álvaro, né, dos nossos portos do Rio. Eu ousaria dizer aqui, presidente, que o Porto do Rio, né, essa autoridade portuária, a empresa federal, tem uma importância tão estratégica quanto a Petrobras, né? Considerando todo esse potencial falado da economia do mar. Então, fico feliz que o senhor aí, e parabenizo por esse novo desafio, para que nós possamos aí dar a pujança necessária para esse setor tão estratégico. Então, pessoal, dito isso, antes de passar aqui para as regras do debate, só alguns informes. O líder do GT de Logística da CEDEMAR, André Seixas, justificou a ausência, porque hoje ele está em Brasília, junto com o secretário nacional dos Portos, Fabrício, para levar esse tema para o secretário nacional, até porque essa tratativa legislativa pode ultrapassar o perímetro territorial do Rio, né, até para a gente também, digamos assim, melhor separar os assuntos. Não estamos falando de Baía de Guanabara, a gente está falando de uma propositura que afeta toda a costa, né, do nosso país. Aí até vendo o comandante Alexis aí, obrigado pela presença. Achei que você estaria numa outra audiência, mas isso mostra a importância, né, do tema que hoje estamos aqui debatendo. Souza Freitas, o IBP, agradeço a presença ao Jorge, estou vendo também o meu amigo Marcolini, superintendente da Cenemar, Jorge Cunha, autor da nota técnica da Cenemar, né, junto com o Marcolini e o time lá qualificado, que tem o William, a Jussara, a querida Gabriela Campanha também, que fez parte de forma muito qualificada, né? Interfaceamos lá na época da SECA, na renovação do licenciamento lá do Porto de Itaguaí, enfim, o Mauro da Petrobras, esse quórum qualificado que vai nos permitir o aprofundamento necessário, técnico, para que a gente tenha aí as melhores ações futuras. Bom, queria também informar que o deputado autor do PL, Jorge Felipe, foi convocado. Essa organização ela se iniciou na última terça-feira, né? Então, olha que fato importante, né? Esse engajamento aqui ele foi muito rápido, muito célere, e automaticamente o convocamos. O deputado federal Júlio Lopes também fez contato. Ele tinha uma cerimônia para uma entrega de medalha para um desembargador hoje, não pôde vir, mas eu estou registrando aqui, né, que ele foi convocado para esse debate, né? Bom, para finalizar, a gente vai ter aqui, até para dar, ante essa plateia qualificada, até para dar tempo aí do contraditório, a gente, em média, cada debatedor vai ter 12 a 15 minutos de exposição, né, do que a gente do que nós trataremos, né, do PL, para a gente abrir para perguntas. E antes de passar a palavra para o deputado Júlio Lopes na sequência, eu queria pedir aqui para o meu amigo aqui da frente, qual é o nome dele? Alessandro, obrigado, Alessandro, para que passe um vídeo trazido pela comunidade marítima. E, ao final, pessoal, para que fiquemos sempre com uma perspectiva positiva, e assim que a gente vai recuperar o nosso Estado, eu quero brindar aqui a ilustríssima Denise Vogel, urbanista de primeira linha, né, do Instituto Niemeyer. A gente vai apresentar aqui um vídeo da perspectiva da Bahia à luz do que preconiza o PEDUI, que é o Plano Estadual de Desenvolvimento Urbano Integrado. Então, com a concessão de parte dos serviços da SEDAI, a gente vai ter uma condição hídrica da Bahia melhorada. Então, o Estado já está ciente, né, Marcolino, desse projeto, assim como Águas do Rio, assim como o INEA. Então, nada melhor que vocês, operadores do setor, tenham essa perspectiva de futuro da nossa Baía de Guanabara. Então, Denise, ao final,
conto com a sua participação. E, bom, pessoal, é isso. Vamos ao vídeo e vamos em frente. O projeto de lei PL número 329/2023 para cercar navios atracados e fundados na Baía de Guanabara com barreiras de contenção, como suposta preocupação para com os pescadores e sua atividade pesqueira nas regiões, sob a alegação de que, atualmente, o risco identificado de vazamento de óleo tem ou poderá prejudicar a atividade de pesca na Baía. As obrigações trazidas no bojo do PL 329/2023 ameaçam a segurança da navegação na Baía de Guanabara, potencializando os riscos de acidentes materiais e, consequentemente, o risco da ocorrência de desastres ambientais ao arrepio do que pretende o autor dessa iniciativa. É sabido que os navios necessitam de barreira quando em real iminente risco de poluição, tais como o abastecimento ou quando efetivamente houver poluição. E sabemos dos benefícios do cerco e entendemos o funcionamento nas diferentes marés, sobretudo, neste contexto, os malefícios que tal cerco provoca. Os cercos ocupam grandes diâmetros nas águas e, por vezes, tornam-se obstáculos para embarcações pequenas e miúdas. Em muitas situações de riscos, tais como viradas bruscas do tempo, mar e vento, um cerco como este coloca em risco pescadores e embarcação, pois não tem como se aproximar de forma segura a uma embarcação de maior porte para buscar abrigo, obter socorro ou mesmo para se proteger. O problema quanto à atividade de pesca na Baía de Guanabara e demais baías não advém das embarcações atracadas e fundeadas, e sim dos riscos provocados pelo excesso de lixo e esgoto na Baía. Por exemplo, no terminal de esgoto do próprio estado do Rio de Janeiro, na linha vermelha, estação de tratamento Alegria, no Caju, que desemboca na Baía. O canal do Cunha é um dos pontos mais poluídos da Baía de Guanabara, devido ao esgoto doméstico e industrial que é ali despejado, com um nível elevado de assoreamento que inviabiliza a entrada e saída de embarcações de pesca para exercer suas atividades cotidianas. O mesmo é considerado um dos locais mais poluídos do mundo pelos ambientalistas. A situação de insegurança da navegação fica ainda mais aguda quando se trata das manobras de atracação ou desatracação de navios no porto do Rio de Janeiro, entre o canal de acesso e o seu berço de atracação. Os navios que executarão as manobras passarão a contrabordo de vários navios atracados e em operação, com as suas respectivas barreiras de contenção. Essa passagem se dá em área de dimensões restritas, canal de aproximação, com navios escoltados por rebocadores. A passagem de embarcações em movimento muito próxima das barreiras pode fazer com que elas se prendam aos seus hélices ou aos dispositivos de manobrabilidade dos rebocadores, prejudicando o controle das embarcações. Essa medida insegura e desproporcional será exclusiva do Estado do Rio de Janeiro, caminhando na contramão de todas as iniciativas que visam fomentar em nosso Estado um ambiente sustentável, seguro e competitivo para o desenvolvimento de novos negócios. Somos a segunda maior economia do país, mas apenas o quarto destino portuário de entrada das importações do Brasil via transporte de longo curso, de acordo com dados da ANTAC. Nos colocamos desde já à disposição para contribuir com materiais e dados técnicos que possam embasar uma discussão séria e independente para a produção de políticas públicas que coloquem o nosso Estado e seu mar adjacente, a Baía de Guanabara, em primeiro lugar. Alô?
representado aí pelo Jair. Muito obrigado. Queria cumprimentar a todos, agradecer. Queria pedir, por favor, que a gente colocasse uma cadeira aqui para que o nosso capitão dos portos do Rio de Janeiro estivesse aqui na mesa conosco, por favor. Vê uma cadeira aí, dessas aí que está aí do lado, para aqui, para o capitão dos portos estar conosco, por favor. Importante agradecer a sua presença, capitão, que é muito relevante aqui que o senhor esteja conosco. Quero agradecer muito a presença de cada um, de cada uma, dizer que, por óbvio, cada um de nós que está nessa sala aqui, sob o convite do nosso competente e sempre gentil presidente Daniel Homem de Carvalho, tem, obviamente, o dever e o interesse de defender a Baía de Guanabara, a sua balneabilidade, a qualidade das suas águas e trabalhar por isso. Eu acho que não há um só membro dessa audiência que não esteja aqui imbuído dessa defesa, com propósito e com interesse firme de defender a qualidade da recuperação das águas e da operação na Baía de Guanabara. Eu quis e pedi ao nosso presidente que fizesse essa mobilização, e aí quero agradecer muito a presença aqui. Vou até pedir uma saudação calorosa aqui para o nosso Álvaro, acabou de tomar posse, então tem que ter um aplauso para ele aqui também. Álvaro Sávio. É muito importante sua presença aqui, Álvaro, porque não só você é o presidente de docas, mas você é alguém do setor, alguém que conhece profundamente a operação de docas, e o que nós precisamos, ao contrário dessa lei, é, junto com o DOCA, junto com a Associação Comercial, a Firjan e a Sociedade do Rio de Janeiro, gerar mais atratividade no Porto do Rio de Janeiro, gerar tracionamento de atratividade do Porto do Rio de Janeiro para que o Porto saia desse quarto lugar e passe, se Deus quiser, a ser ao menos o segundo porto, né? Porque a gente sabe que competir com o Santos é difícil, mas com os demais é uma questão de atratividade, é uma questão de política pública. O que está desviando grande parte das nossas rotas para outros portos são políticas públicas que podem ser alteradas e devem ser alteradas pelo governo do Rio de Janeiro para gerar mais atratividade da nossa atividade portuária. Hoje, o nosso porto trabalha com uma ociosidade enorme e a gente tem uma preocupação muito grande que a sociedade seja ainda aumentada em função de absurdos como esse que está se colocando aqui. Eu quero dizer que respeito muito o deputado Jorge Felipe, telefonei a ele várias vezes para debater sobre a questão dessa lei, inclusive conversei longamente com ele na sexta-feira, porque queria muito que o deputado viesse aqui. A gente quer sempre, enfim, os dois lados sendo debatidos, a gente quer sempre deixar o debate com a maior transparência possível, e eu entendo que haja na Assembleia e por parte do deputado uma preocupação grande com a qualidade das operações e da segurança, né, na Baía de Guanabara. Mas a lei tem uma inconsistência em si. O que o presidente colocou aqui é que ela trata do objeto da proteção, mas ela também diz que não pode ser uma empresa do mesmo grupo econômico, o que é um absurdo. Quer dizer, o que o legislador possa ter de propósito em relação à qualidade da água ou à qualidade da operação, não tem razão nenhuma da gente entrar na questão, na contramão de um movimento global, mundial, internacional, de que essa empresa não possa ser daquele grupo econômico que está fazendo a operação. É absolutamente ilógico, indevido, inadequado, e aí eu poderia usar todos os adjetivos do nosso vocabulário para dizer que não faz sentido. Se você quer proteger, que assim seja, que se faça uma legislação nesse sentido, mas que ela não entre nessas outras questões. E além do básico, fundamental, é que nós também entendemos equivocados a própria proposta original da lei, né? Até por um critério de observação, né? Eu, obviamente, não tenho a intenção de ser entendido nessa atividade, na questão do que se refere à melhor proteção, mas a gente, por comparação e por obviedade, vê que os grandes portos do mundo não estão, eu não conheço nenhum que use essa tecnologia. Se a gente tivesse um bom exemplo de um grande porto global que usasse essa tecnologia e que essa tecnologia tivesse, então,
ou essa metodologia tivesse, então, resultados auferidos, provados, e que a gente tivesse, então, consequência de observação daquela metodologia, nós, obviamente, estaríamos nos posicionando em contrário, mas não é o caso. A gente não tem um só grande porto do mundo que tenha usado esse método, usado algo semelhante, e que tenha resultados auferíveis, resultados métricos que a gente possa estar endossando para avançar. Então, Sérgio, te agradeço muito, não só o fato, todo o trabalho competente que você faz aí na defesa do setor, da coalizão, né? Eu quero muito te agradecer você ter nos instado a fazer esse movimento, porque eu quero saudar aqui também o Delmo Pin, que foi secretário de Estado de Transporte, com quem eu tive a honra e a alegria de trabalhar durante muitos anos. Nós fizemos uma equipe lá na Secretaria de Transportes. E eu quero aqui lembrar, Daniel, Álvaro, comandante, que o Delmo é um estudioso. E nós, já naquela época, quando ocupávamos a Secretaria de Transportes, tínhamos uma preocupação muito grande da ativação permanente do porto. A gente sempre preocupado em melhorar a atividade portuária, em desobstruir os caminhos que chegavam ao porto. Fizemos um trabalho enorme, né, para a desobstrução das linhas da MRS, que estavam praticamente obstruídas e não permitindo que o trem chegasse ao porto. Fizemos uma série de trabalhos, e um deles foi advertir o governador e a sociedade do quanto era inadequada aquela posição da proposta da Azul, quanto queria monopolizar aqui o nosso aeroporto Santos Dumont, porque isso iria levar a um volume maior de operações que o Delmo e as nossas equipes lá diziam muito claramente que aquilo seria em prejuízo do Galeão, que aquilo seria em prejuízo da aviação no estado de uma maneira geral, porque a aviação tem um princípio básico que eu aprendi com eles lá, que é exatamente você ter o passageiro fazendo conexão. Sem a conexão regional, você não faz o voo internacional. E nós advertimos muito de que aqueles procedimentos estavam sendo equivocados, e hoje temos um enorme problema que nós estamos tratando com essa questão do Galeão aqui no Rio de Janeiro. Eu tenho feito reuniões... Não, e aí é a briga de todos nós, né? Recuperar o Galeão é recuperar o Rio de Janeiro. E eu tenho defendido uma posição que quero tornar pública aqui, porque convenci a Hugo, que é meu colega, que a melhor posição será se a Shang entregar as ações que ela tem para que seja perdoada pelo menos de uma grande parte da outorga, e que a nossa Infraero possa assumir a operação do aeroporto do Galeão junto com o aeroporto Santos Dumont, porque a coisa mais racional e imediata possível é que a própria Infraero, como ela ainda tem 49%, Álvaro, do aeroporto, o que a gente esquece no debate, que a Infraero é dona de 49% do aeroporto, a Shang tem 51%, e a ação de controle. Mas como ela está inadimplente desde o início da concessão, porque fez uma avaliação que nós também, já naquela época, o Delmo e eu vimos que era uma avaliação, Thomas, uma avaliação completamente fora de contexto. Era uma coisa que tinha um interesse ali por trás, que eu não vou entrar no assunto agora, mas que levou a Shang a cometer aquele erro. Ela agora tem que verificar que cometeu aquele erro de pagar um valor extremamente fora de contexto, até internacional, para aquela outorga, e ela está inadimplente da outorga. Então, nós estamos agora trabalhando para que ela reveja essa posição, aceite a sua diluição, e que a Infraero, pelo menos momentaneamente, assuma para poder fazer um contexto de operação que atenda o Rio de Janeiro e que resgate as conexões de voo com uma óbvia e necessária diminuição do número de voos do Santos Dumont. Por que eu estou falando desse assunto aqui? Porque o assunto é o mesmo. Nós estamos falando do Porto do Rio de Janeiro, que já está com pouca atratividade, que tem uma operação de pouco mais de 50% da sua capacidade. A gente lembra que, quando a gente estava na secretaria, tudo que a gente queria era que os empresários, está aqui o Carneirinho, está aqui o pessoal dos portos, fizessem a renovação dos portos. Eles fizeram lá as obras na piscina da Libra, eles compraram os portêineres, eles fizeram os investimentos necessários, e a carga não vem, Alba. E a carga não vem por uma série de outras questões que a gente precisa ajudar. E aí agora vem uma loucura aí para tentar atrapalhar e tirar ainda mais da competitividade que a gente já não tem, pelo amor de Deus.
que a gente está querendo? Fazer do Porto do Rio de Janeiro um novo Galeão? É óbvio que isso não pode resultar em boa coisa. Nós já não temos competitividade, nós já não temos atratividade. Está aqui o filme dizendo que não é razoável que o Rio de Janeiro, com toda a sua economia e com toda a sua força, seja o quinto porto em operação do país na recepção de cargas. São anomalias, são critérios equivocados. É uma pouca ação do governo federal e do governo do Estado e dos governos na atratividade desse porto. Nós não podemos deixar isso acontecer. Então, eu estou aqui mobilizado porque a todos que eu consulto, a todos que eu consultei, o princípio técnico, metodológico desta ação não vai resultar em melhor qualidade de água nem na proteção ambiental da Baía de Guanabara. E o absurdo ainda maior é se querer entrar numa questão comercial de se estabelecer que esta ação tem que ser feita por uma empresa que não o grupo econômico que pretende proteger. Olha, isso é algo absolutamente inadequado, indevido e estranho, para não dizer o mínimo. Quer dizer, que se queira proteger, tudo bem, mas então que sejam os protetores aqueles que contratam os navios, que são os donos dos navios ou que operam os terminais portuários. Ou não vamos aqui agora querer reverter a ordem global e dizer que no Porto do Rio de Janeiro o operador não pode ser dono do navio, que não pode ser dono da operação e que não pode resguardar a sua própria operação de embarque e desembarque? Isso é uma loucura completa, pô. Então, desculpa aí eu estar um pouco exaltado, mas é porque realmente, sabe, é um despropósito de tal ordem, de tal grandeza, que eu falei com o deputado o Jorge Felipe, tenho o maior respeito por você, cara. E eu não quero defender a Baía de Guanabara menos que você, não. Você pode ter certeza que eu e todos os empresários que estarão naquela reunião na segunda-feira e os que não puderam vir, também querem a melhora da qualidade da operação da Baía, também querem uma Baía de Guanabara balneável, saudável, com golfinho, com tartaruga, com tudo. Agora, para isso, primeira coisa é o Estado sobreviver. É o Estado ter recurso advindo, inclusive, da atividade portuária, para investir na fiscalização, investir em meio ambiente. E eu tenho certeza que não há uma só autoridade de meio ambiente que vá subscrever essa metodologia. Porque, se assim fosse, ela estaria em emprego e em uso em outros portos do mundo que têm uma responsabilidade e uma possibilidade muito maior do que a nossa, presidente. Que, infelizmente, nós lutamos aqui com muita dificuldade, mas existem portos que têm uma extraordinária performance econômica que não economizariam se esses métodos se tivessem mostrados efetivamente eficazes. Então, eu me alonguei um pouco, João, você me desculpa, mas eu queria dar esse tom e dizer que eu estou aqui muito feliz de ter essa mobilização hoje, e o que for necessário para fazer, para defender que absurdos como esse e outros não venham a ocorrer, nós vamos fazer. Agradecer mais uma vez aqui ao Daniel, presidente da nossa casa aqui, agradecer a presença do capitão dos portos, do nosso Sérgio Aquino como o homem da coalizão. E a você, João, por ter organizado esse evento tão rapidamente para nós. Muito obrigado. Obrigado, Júlio. A gente ainda vai voltar para você em mais uma rodada. Álvaro, presidente Álvaro, né? Como bem colocou o Júlio, né? Esse entrelaçamento necessário que é o desenvolvimento sustentável. Já existe hoje um arcabouço legal que vai ao encontro da proteção da Baía. A gente tem os planos emergenciais individuais, tem o plano também da Baía de Guanabara. Do ponto de vista prático, presidente, né? Caso ocorra algum incidente, né, derramamento de óleo de alguma embarcação, como, do ponto de vista operacional, os portos do Rio hoje se comportam? Bom, primeiro queria agradecer a todos, presidente Daniel, pelo convite, deputado amigo Júlio Lopes, o nosso Flamengo, que no momento não está em alta, mas somos conhecidos de lá há muito tempo, ao João da IB, Sérgio Aquino, meu amigo de Santos, conhecido, comandante Cláudio Souza, capitão Alessander, está aqui na mesa com a gente, já tivemos o primeiro contato na semana passada. Queria saudar Thomas Klein, Carneirinho, do Grupo Multi, Márcio da CSN, Mário Meira da Triunfo, outros que estão aí, Carim da Camorim, Leandro, nosso superintendente do Porto Rio de Janeiro, Diniz, da Guarda Portuária,
Fernando Lessa, é meu chefe de gabinete lá. Bom, eu queria começar com a sua exasperação, Júlio, que é mais do que cabível nesse momento. Eu cheguei há uma semana, não, 10 dias. E desses 10 dias eu passei 7 tentando reverter esse quadro que aconteceu aqui com o PL 329. Tenho conversado com muita gente, tenho falado com todo mundo. Todo mundo que é do meio é contra. E a gente vê um determinado grupo, o Jorge Felipe, lógico, quando você traveste qualquer coisa sobre meio ambiente, quem é contra? Quem é contra defender a Baía de Guanabara? Quem é contra, como o Júlio disse muito bem, que os golfinhos passeiem por lá? A gente tem outras prioridades até na Baía de Guanabara. E uma delas, capitão, é a gente tirar os navios da Baía de Guanabara. Nós conversamos sexta-feira sobre isso e nós e a Marinha, em conjunto, comandante, conto com o seu apoio, nós vamos tirar os navios que estão abandonados na Baía de Guanabara. Quando o ministro Márcio França me convidou, um dos tópicos que ele falou foi exatamente esse. Ele falou, Álvaro, é complicado aquilo? Eu falei, Márcio, é muito complicado. Deve ter barcos na justiça, devem ter barco. Não é nada disso. É muito mais simples do que a gente está achando. Eu sentei com o capitão dos portos e me apresentou um relatório. A Marinha tem tudo mapeado. Eles têm a longitude, a latitude de cada navio, sabe quais são, quem tem dono, quem não tem. Falta ter um pai. Eu vou ser o pai junto com o capitão. Ele já falou que ele é o padrasto, então nós somos 2. Nós vamos tirar isso. Vamos voltar para o nosso assunto, então. Mas eu acho que, sim, estamos falando de meio ambiente, isso é muito mais importante do que os que a gente está tratando aqui. Pelo amor de Deus. Nós estamos tratando de um fato econômico. Nós vamos tirar um pouquinho a imagem do meio ambiente. A gente tem, você perguntou, João, o que a gente tem? A gente tem o CAI, que prontamente responde a qualquer problema que a gente tenha na Bahia. Esse acidente com São Luís, se não fosse a Guarda Portuária, com seu centro de controle, que tem uma visão ampla de toda a Baía de Guanabara. Para quem não conhece ainda, comandante e presidente, deputado e presidente, vou convidar vocês para irem lá. A gente consegue enxergar o navio desde que ele entra no canal de acesso até o momento que ele para. A gente tem câmeras de todos os ângulos para ver. Então, uma das alegações é que com o cerco, nós vamos impedir que embarcações pequenas parem a contrabordo por causa de tráfico de cocaína, de contrabando, seja lá o que é. Nós já temos isso. Nós temos a visão 24 horas, temos câmera de infravermelho, nós temos visão de 24 horas do navio como um todo. Então, essa alegação não procede. Quanto à alegação do meio ambiente, quando o navio para fazer abastecimento, é obrigatório. Já é obrigatório isso. A gente tem isso. E a gente exige, a gente fiscaliza, está aqui meu superintendente do porto, não há hipótese de nenhum navio fazer qualquer tipo de transferência de granel líquido, de seja lá o que for, sem a proteção. Então, eu não fui, porque eu ainda não estava empossado ainda. Mas mandei um espião. Eu já sabia que ia pedir para um espião ir lá na Assembleia. 2 coisas me chamaram a atenção. Primeira, o chamamento da Assembleia era para a retirada dos navios do porto. E, de repente, mudou o assunto veio para esse que é, na realidade, o fundamento do PL 329. E lá foi colocado que portos do mundo, como disse o nosso amigo Júlio Lopes, portos do mundo já tem isso. E citaram portos da Turquia, citaram outros. Nosso amigo Carneirinho prontamente pegou esses dados, ligou para a Turquia e disse, não, olha, aqui nós não fazemos isso. Então, na realidade, Júlio Lopes, o que você falou é a pura verdade. Eles disseram que tinham, o Carneirinho fez... Não tem. Não tem nenhum lugar no mundo. Nós vamos começar no Brasil, no Rio de Janeiro. Coisa ultrapassada, você falou? Não tem. Acho que ponto. Nós vamos...
Então, eu acho que a gente está... nós estamos... Eu cheguei há pouco. Como o deputado Júlio Lopes falou, nós temos que melhorar a posição do Porto do Rio de Janeiro no Brasil. Não dá para ultrapassar Santos? Não dá, por causa de São Paulo, a gente sabe o poderio. Agora, dá para nós sermos o segundo, você está com toda a razão. Dá para nós sermos o segundo. Agora, para isso, a gente precisa se empenhar em realmente... Eu vou dar um outro exemplo. Quando eu falei do São Luís, eu vou dar um outro exemplo que a gente tem. A entrada, nós estamos gastando 166 milhões do Caixa, recursos próprios da Companhia Docas do Rio de Janeiro, para fazer a dragagem que vai permitir receber os navios Panamax novos de 366 de comprimento, 52 de boca, que vão parar no terminal ex-Libra, que eu não costumo nunca com nome novo, e com o Multi. Se a gente botar a barreira, o canal de acesso não tem largura para passar 2 navios, que vão estar com os rebocadores ao lado. Então, nós vamos ter um problema. Então, a gente está gastando 166 milhões para tornar o Porto do Rio mais atrativo e, de repente, nós estamos criando um projeto de lei, nós estamos criando um problema grande. Quando o navio estiver encostado na Libra, o que for entrar na Multi, não vai ter problema que talvez o canal a largura do canal não seja suficiente. Obrigado, canal varrido. Então, a gente precisa realmente prestar bastante atenção nesse projeto de lei. Eu gastei, sei lá, 10 dias dos 15 que eu estou aqui, em vez de estar cuidando de trazer novas cargas para o Rio de Janeiro. Eu estou falando só Rio de Janeiro, eu não posso me esquecer nunca de Itaguaí, mas nós estamos aqui para trazer novas cargas para o Rio de Janeiro como um todo. Nós estamos preocupados em renovações de contratos enormes com o CSN. Eu perdi mais da metade do meu tempo ligando para A, B, C, D, marcando reunião, conversando com pessoas para a gente tentar impedir o 329. Eu acho que a gente tem coisa muito mais importante. Eu acho que esse é um problema. Hoje é muito importante a gente debelar. A nossa intenção vamos acabar com isso e vamos cuidar do que realmente é importante para os portos do Rio de Janeiro. Certo, Delmo? O Delmo é o pai, como eu falei aqui, o Delmo é o pai do acesso terrestre que durante anos a gente batalhou, saiu. Então, coisas importantes como essa são importantes para o Porto do Rio de Janeiro, para os portos de uma maneira geral, para a gente facilitar acesso terrestre, acesso marítimo. Estamos fazendo obra no cais do Porto. O Porto do Rio de Janeiro, quando eu cheguei, a primeira impressão que eu tive foi ruim, mas disseram, nós estamos fazendo 3 obras. Então, essas obras são prolongamento do cais, para que a gente possa dragar no cais da Gamboa, para que a gente possa o prolongamento, porque o cais é um cais centenário, se a gente dragar sem fazer o prolongamento, o cais vai ruir. Então, são obras importantíssimas, estão gastando dinheiro no Porto do Rio de Janeiro para trazer cargas, para trazer navios, para fazer realmente a economia fluir. Eu brinco que, de vez em quando, eu estou lá na minha sala, 2 dias seguidos, eu vou lá no Porto tomar uma injeção direta na veia de Porto, porque passam 50 bilhões de dólares por ano nos portos do Rio de Janeiro. Pelo amor de Deus, vamos cuidar do que é importante, vamos cuidar da nossa economia, vamos fazer os portos do Rio de Janeiro crescerem, porque é disso que nós estamos precisando. O projeto de lei foi aventado, eu respeito muito o deputado estadual Jorge Felipe, eu acho que seria importante até ele estar aqui, ou ter gente para que houvesse um debate para a gente poder chegar a uma conclusão final. Mas eu solicito a todos que estão aqui, autoridades, empresários, todos que realmente condenam o projeto de lei 329, que a gente leve aos nossos pares na Assembleia Legislativa. Eu já conversei com o secretário da Casa Civil, o Nicola, sobre esse assunto. Estou tentando uma entrevista com o presidente da Assembleia para tentar ver se a gente... com o Rodrigo Bacelar, para ver se a gente consegue resolver também. Já conversei com o presidente da Comissão de Orçamento. A gente está se mexendo. Eu espero que todos que estejam contra o projeto se mexam também. Os detalhes técnicos, João, veja bem, até nem sei muitos. Eu sei do CAI, realmente. Me brifaram muito. Qualquer dúvida que a gente esteja, tanto o Leandro quanto o Diniz estão aqui para a gente poder resolver. Eles sabem muito mais do que eu. Na realidade, a obrigação deles é saber mesmo. E eles sabem, eu não tenho dúvida nenhuma que eles sabem. Eu já tive uma aula sobre o assunto, mas sei por alto.
que se a gente precisar de mais profundidade, eu vou botar eles em cena aí para a gente conversar. Tá bom? Muito obrigado a todos pela presença. Perfeito, presidente. Perfeito. Obrigado pela contribuição, amigo. Presidente, obrigado pelos esclarecimentos. Sem sombra de dúvidas, depois dessa importante discussão, novos negócios virão. Importante a gente olhar para a sustentabilidade portuária, as oportunidades que a gente tem do melhor gerenciamento dos resíduos gerados na zona primária, bem como os resíduos gerados através das embarcações. Tenho certeza que o Porto do Rio pode ser referência também nesse sentido. Outro ponto que eu anotei, presidente, você avocou muito bem aqui ao meu lado, o comandante como padrinho dessa ação importantíssima, né, das embarcações sobraçadas, mas eu tenho certeza que você não vai se refutar também de mais um padrinho de peso como o nosso deputado Júlio Lopes, né, que chega ao seu 5º mandato, atua na Comissão de Desenvolvimento Econômico, atua na Comissão de Minas e Energia, por esse viés desenvolvimentista que ele tem, e essa é uma luta, né, Júlio, que a gente iniciou no passado, na época da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com a ajuda aqui do nosso querido comandante Alexander. Esse é um problema histórico, né? Esse mapeamento, presidente, que foi feito em 2012, né, com as coordenadas, embarcações, no meu humilde entendimento, ele merece uma atualização. Existe hoje uma proposta no Estado da UF, né, para que haja uma atualização desse acervo, certo, comandante? E aí, sem sombra de dúvida, de novo você, comandante, o apoio da Marinha vai ser fundamental, porque todos nós sabemos aqui das questões até belicosas aí da Baía de Guanabara. Então, presidente Álvaro, ficamos animados aí com esse seu novo desafio, vamos em frente. Presidente Aquino, muito bom dia. E aí, comandante, a pergunta que eu vou fazer ao presidente Aquino, que vai falar um pouco do que é a FENOP, e aí, a reboque, passando a palavra para o senhor, depois da explanação do Aquino. Como muito bem colocou o deputado federal Júlio Lopes, né, Aquino, essa questão operacional, paralelo com o plano internacional, até para que a gente, né, espanque esse tema de maneira detida e entenda, né, os eventuais prejuízos operacionais, conforme a propositura do artigo 2, 3 e 9 do PL. Como que o senhor, né, como especialista do setor, enxerga essa operação do ponto de vista prático? Bem, bom dia. Eu queria cumprimentar aqui o senhor Daniel, o presidente aqui da Associação Comercial. É sempre muito bom estar na casa do setor empresarial, né? As associações comerciais das cidades portuárias são sempre muito importantes, né? Eu sou de Santos e sei da importância da associação comercial. Cumprimentar o nosso lutador, guerreiro e líder, deputado Júlio Lopes, com quem nós mantivemos sim o contato, solicitamos, não é? Participamos lá na coalizão, eu informei na coalizão empresarial que envolve todas as entidades empresariais do setor portuário do país, e consideramos o deputado Júlio Lopes como nosso grande líder disso, inclusive o representante, o líder do setor portuário na FRENLOGE, na Frente Mista Parlamentar de Logística e Infraestrutura do Senado e Câmara dos Deputados. O Rio de Janeiro está muito bem representado nessa linha de frente lá em Brasília. Cumprimentar nosso amigo Álvaro Sávio, que é muito bom te ver de novo. Eu te disse isso já desde a primeira vez que nos encontramos. Muito bom ter profissionais, não é, que sabem do que falam. Eu costumo dizer que é importante ter no setor portuário alguém que saiba que porto não é masculino de porta, porque tem muitas vezes gente falando de porto que acha que é apenas masculino. O capitão dos portos, Alexander, um prazer tê-lo aqui, a Marinha, que sempre participante e responsável nessas questões, e o Júlio Leal aqui da Comissão de Responsabilidade aqui da OAB. Queria cumprimentar também os líderes empresariais que aqui estão e que são efetivamente grandes tocadores do sistema portuário, né? O Carneiro, o Thomas, o Mário Meira, o Marcos está ali atrás, e líderes sindicais, está aí o Marcelo, o presidente da Estiva, e outros líderes que aqui estejam, está o Hernani aqui também, líder da Intersindical,
né? Então, cumprimento a todos, e é muito bom a gente debater questão portuária. Eu vou botar uma sequência aqui para ter um resumo, uma lógica do que nós vamos apresentar, e para que desculpe, presidente, atrapalhá-lo. Onde que eu vou? Tá ligado aqui? Então, rapidamente, para que saibam, primeiro destaque, eu estaria hoje também nessa reunião com o secretário nacional de Portos, Fabrício Pierdomênico. Da mesma forma que nós conversamos com o deputado Júlio Lopes, nós conversamos com o secretário Pierdomênico, secretário nacional de Portos, do Ministério de Portos e Aeroportos, com a preocupação sobre o tema. De imediato, o secretário Fabrício convocou uma reunião com todas as entidades empresariais, as federações dos trabalhadores e as entidades de porto e entidades de navegação. Mas quando marcou aqui, que eu recebi a informação do João, liguei para o secretário Fabrício, desculpe, nós vamos ter a nossa executiva da FENOP comparecerá, mas vamos dar a visão nacional, o apoio nacional lá no Rio de Janeiro. Então, não estou lá, mas a FENOP está muito bem representada lá. E é importante que saibam que estamos aqui falando em nome do setor empresarial portuário nacional. A FENOP representa toda a atividade econômica e empresarial de operação portuária dentro de porto organizado e fora de porto organizado, né? Nós temos, basicamente, 3 formas de operação portuária. O terminal arrendado, que vocês conhecem aqui, os operadores portuários que atuam em pontos de uso público nos portos e os TUPs que estão fora de porto organizado. E a FENOP representa esses 3 segmentos. Em resumo, nós temos 385 terminais portuários no Brasil e 307 empresas de operação portuária. Nós estamos falando aí de um número, contando os operadores de cais públicos arrendados, de cerca de 550 empresas que atuam nesse setor no país. E é por isso a preocupação nacional com relação ao tema que está sendo discutido aqui. A FENOP é organizada e estruturada localmente através de sindicatos empresariais. Aqui no Rio, nós temos o Sindoperd e também aqui no Rio há o Sindopita, que é lá em Itaguaí. Bem, a FENOP e todo o setor empresarial que atua aqui defendem o meio ambiente. Então, não há nenhuma contestação aqui e querer minimizar. A primeira coisa a deixar claro é o seguinte: meio ambiente, responsabilidade social e meio ambiente é um dos pilares de qualquer empresa que atue nesse segmento portuário e também no segmento de navegação e dos serviços correlatos que estão envolvidos, não é? Então, ela precisa ser, o meio ambiente, a gente defende com procedimentos e equipamentos e princípios adequados e que tenham efetividade, não é? Não é apenas o discurso, é a ação efetiva. A segurança de navegação é um dos pilares para a defesa ambiental. Não dá para pensar em defesa ambiental sem segurança de navegação. Nossa autoridade marítima que está aqui, ela tem dentro de suas atividades a preocupação da segurança de navegação. Para falar de meio ambiente e proteger de meio ambiente, é necessário fazer a real e verdadeira análise de risco, análise de fatos, não é? O que se chama da árvore de eventuais falhas, e identificar com clareza o que é realidade e o que é suposição e o que é apenas ideia. Para defender meio ambiente, é necessário que o diálogo seja claro e efetivo. E, por exemplo, como já foi dito aqui, fazer uma audiência pública para falar, chamando para dialogar sobre navios abandonados, que teria aspecto efetivo de proteção ambiental, e a audiência pública não ser para esse objeto, é um desserviço para a defesa de meio ambiente. Defesa de meio ambiente, volto a dizer, exige clareza e assertividade nos diálogos, não é? As atividades portuárias,
e atividades de navegação são atividades exercidas por empresas de grande porte mundialmente. Nessas empresas não há amadores, não há jeitinho. Nem imaginem que há jeitinho brasileiro em atividade portuária e em navegação. Esses navios que aportam ao Porto do Rio de Janeiro, aportam portos no Brasil e portos praticamente no mundo inteiro. Então, não são amadores, aventureiros que estão falando. Então, não há possibilidade de querer tratar ou dar a entender de que esse setor não tem responsabilidade e que não tem condições de fazer a sua autogestão. Até porque essas atividades não são exercidas de maneira independente, sem que haja preliminares procedimentos legalmente previstos para isso. Nenhum terminal se instala sem um processo de licenciamento ambiental, onde se cumpre todas as etapas de estudo prévio, de licença prévia, de exigências quando se detecta quais são os riscos eventuais, quais são as medidas mitigadoras, medidas compensadoras. Então, nada disso é feito sem que haja um procedimento claro para isso, não é? E, finalmente, volto a dizer, todos esses sistemas têm regramentos claros e nós vamos focar um pouquinho para frente. Também é importante destacar que, muito embora a elevação de custo, a perda de competitividade, nós, o setor empresarial, estamos atentos a isso, mas esse não é o foco central, não. O foco central é discutirmos o que é que se pretende, se isso tem efetividade, e o que é que se pretende em termos de restrição, se isso tem base constitucional, quando se fala de restringir a atividade. Para isso, todos que estão aqui, me permitam, desculpa, eu que tenho, é que eu fui falando e aqui. Então, primeira coisa a destacar, quando se fala nós temos hoje praticamente uma situação de unanimidade de quem entende do setor. Todas as entidades, nós temos hoje cerca de 20 entidades de porte, né? No mínimo de 20 entidades de porte nacional, que efetivamente representam a atividade do setor portuário e navegação, que se posicionaram absolutamente contra. Não há uma entidade de representatividade efetiva do setor que defenda esse PL. Então, e é importante a gente verificar os destaques disso. Primeiro destaque que é importante, esta atividade não é uma atividade que está aí, desculpem, ao Deus dará e que não há regramento. Vou ler apenas alguns aqui. Nós temos a Lei 9966, que é a chamada Lei do Óleo. É a Lei do Óleo de 2000. Essa lei não é uma lei que é de agora. Essa lei tem 23 anos. Essa lei é fruto, inclusive, de exigências internacionais do Marpol, não é? Que regulamenta como é que se trata riscos de derramamento ao mar, derramamento em espelho d'água. Nós temos resoluções do CONAMA, resolução 398, resultado da lei, que regulamenta a parte toda efetiva de como se cumpre a lei, normas regulamentares do Ministério de Trabalho e Emprego, nós temos normas de todas as autoridades portuárias. Todos os portos do Brasil têm instruções e portarias efetivas regulamentando como se faz proteção ambiental e atendimento em emergência, e planos comuns, planos comunitários. A lei federal diz que toda instalação portuária tem que ter o seu plano individual de emergência e tem que estar integrado num plano comum, que é o plano de atendimento de emergência, que é de responsabilidade da administração do porto. E, portanto, todos os portos, através de regramentos da ANTAC, de definições da Secretaria de Portos Nacional, todos os portos têm isso. Não há um porto no Brasil que não tenha implantado o sistema e que controle o plano de ajuda comum, ajuda mútua. Todos esses portos têm sistema de pronto atendimento. Então, tem regras do que se faz, como se faz, onde precisa barreira,
porque isso tem que ter fundamentação, como foi dito aqui, tem que haver na análise de impacto regulatório. Qualquer regramento tem que ter análise de impacto regulatório, e na análise você tem que dizer qual é o fato real e qual é o risco e como é que a gente vai combater esse risco. Nós temos, como eu já disse aqui, resoluções da ANTAC, temos o MARPOL, né, que é da IMO, né, da Organização Internacional Marítima, que define um regramento internacional para essas questões. Esse setor, ele não existe independentemente, ele é um setor integrado mundialmente. Vou dizer, os navios que aqui aportam em todos os países do mundo, logicamente com rotas. Tem hora que ele está numa rota, tem hora que está em outra. Então, não existe aquela coisa de, não, ele não está acostumado, aqui ele vai fazer diferente. É importante, me permito aqui, destacar algumas questões de algumas entidades que já se pronunciaram sobre o tema. Deixa eu ver aqui. Então, já foi dito aqui a poluição da Baía de Guanabara, né? Todos os estudos. Aliás, independente do vídeo, a assessoria técnica da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, quem respeitamos, o parlamento, respeitamos o deputado, diz: o problema da poluição na Baía de Guanabara, não sou eu, está escrito no parecer técnico da assessoria técnica da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Problema de poluição da Baía de Guanabara não é de óleo. Somente 0,01% no estudo aí desde a época das Olimpíadas são de eventuais manchas órfãs e que são de pequena monta e que são caracterizados claramente sem envolver bunker de navio pela qualidade do óleo flutuante, não é? Então, já foi dito isso, né? Desnecessário utilizar barreiras, e depois nós vamos mostrar onde é a desnecessidade, onde elas são necessárias. Me permitam destacar alguns pontos de algumas entidades, né? Com relação, por exemplo, ao Sindarma, que representa a navegação, né? E que deixa claro que a aplicação de barreiras de contenção previamente no fundeio não é eficaz devido a marés, como já foi dito, não vou ficar aprofundando muito, né? Essas barreiras dificultarão as manobras, isso está escrito nos trabalhos técnicos. A praticagem, que é quem faz a manobrabilidade das embarcações e que é a grande parceira da Marinha, da Capitania dos Portos, também se posicionou frontalmente contra, deixando claro que isto na verdade, não é proteção ambiental, isso é risco ambiental, porque vai gerar risco à navegação, e se quer potencializar risco ambiental, potencialize risco à navegação. A administração do Porto do Rio de Janeiro fez um trabalho primoroso, Álvaro. As áreas do Porto do Rio de Janeiro se posicionaram, área técnica, área da legislação, a parte jurídica, né, meio ambiente e tal, a parte operacional, a inviabilidade operacional, o meio ambiente dizendo isso não tem necessidade, isso não tem lógica, isso não protege o meio ambiente, não é? E como eu já disse, e eu queria só resumir aqui os posicionamentos da assessoria técnica da Assembleia Legislativa. Conforme exposto nessa nota, o PL 329 inverte a lógica onde os portos são responsáveis por gerir o plano de emergência, ao qual todas as embarcações e armadores estão sujeitos. Então, na verdade, ele é uma inversão. Ele não protege meio ambiente, ele gera risco potencial para o meio ambiente. A utilização de barreiras de contenção no fundeio agregará risco à segurança das embarcações e das pessoas, né? Então, isso já é hoje quem está no processo sabe de toda a argumentação técnica. Então, não vamos aqui mais nos aprofundar, mas eu gostaria de destacar barreiras de flutuantes em navio, em portos, não é? Há necessidade disso? Como é que isto está regrado e funciona muito bem no Brasil e no mundo, não é? Então, primeiro, todo mundo sabe, está aqui o belo Porto do Rio de Janeiro, não é? Essa bela foto, e mostra aqui que, né, hoje não há realmente barreira nenhuma, né?
depois nós vamos falar um pouquinho mais lá à frente, não é? Agora, isto não é uma característica. O Porto do Rio de Janeiro não tem barreira, tem em todos os demais portos do Brasil. Eu peguei alguns portos aqui referenciais, eu moro em Santos e eu atuo no setor portuário há 50 anos, trabalhei inclusive na administração do porto e atuo atualmente. Não há em Santos nenhuma barreira, e depois nós vamos dizer onde é que há barreira flutuante no Porto de Santos, como em todos os outros portos do Brasil e do mundo. Nós vamos mostrar isso, não é? Paranaguá também não há navios atracados em operação, não há essa exigência. Vitória também não há. Peguei alguns portos referenciais, tá? Agora vamos falar um pouquinho de portos referenciais do mundo. Falar, não, mas você vai falar do Brasil, o Brasil não trata bem, né? Dizem que o Brasil não trata bem o meio ambiente, e isso é outra falácia, não é? No Brasil, repete-se essas coisas como se fossem verdadeiras e nós não podemos aceitar isso, né? Nós temos autoridade para falar de meio ambiente. O Brasil tem autoridade para falar de cabeça elevada de meio ambiente. Vamos ver um pouquinho, eu queria trazer a vocês alguns portos referenciais do mundo, e não é apenas fotos que eu vou mostrar, porque tive o privilégio na atividade profissional de visitar praticamente todos os principais portos do mundo, inclusive esses, né? Então eu queria primeiro, deixa eu trazer aqui, ó, depois eu vou mostrar lá, Singapura. Primeiro trazer Los Angeles. Conjunto dos portos Los Angeles e Long Beach é a maior movimentação portuária dos Estados Unidos. Eles movimentam 40% dos containers movimentados nos Estados Unidos da América, não é? Não há nenhuma barreira, exigência ou utilização de barreiras flutuantes nos portos de Los Angeles e Long Beach. Estão vendo aí as fotos, ok? Nenhuma. E aqui, ó, então, eu botei em alguns aqui as referências, é só procurar lá na internet, vocês vão verificar. Interessante, depois eu vou falar um pouquinho mais lá à frente. Aqui, ó, é a barra do porto de Los Angeles, onde os navios ficam fundeados lá, aguardando. Nenhuma barreira nesse porto. Houston tem uma característica interessante, é o maior porto concentrador de petróleo e combustíveis dos Estados Unidos, onde, inclusive, tem várias refinarias. Faz container também, nenhuma barreira, tá? Ali utilizada. E aí estou mostrando aqui, inclusive na operação dos navios com líquidos. Se ele está atracado no pier, se ele está dentro de uma operação normal, também não há barreira. Isso não existe em nenhum lugar do mundo, né? Então, está aí, ó, operações de líquidos a granel em Houston. Rotterdam, né? Maior porto da Europa. Maior porto da Europa, né? Se tem alguém que pode falar de porto e de meio ambiente, inclusive, o porto de Rotterdam cansa de ganhar prêmios também ambientais, não é? Então, aí, não há nenhuma barreira nas operações. Está aqui, olha, essa terminal de containers aqui, nenhuma barreira. E também na operação de líquidos, está aqui, líquidos a granel, operando no pier, nenhuma barreira envolvida. Vamos agora para Hamburgo, Alemanha, né? Segundo porto, maior movimentação na Europa, aqui, ó, tem uma barreira de contenção flutuante nas operações. Aqui, várias fotos de Hamburgo, aqui, de perto. Barra de navios esperando lá em Hamburgo. Olha a quantidade de navios lá, esperando lá. Alguém está vendo alguma barreira lá com os navios fundeados lá, aguardando a atracação? Antuérpia, né? E o complexo lá, Antuérpia-Zeebrugge, que agora é um conjunto só, nenhuma barreira. Olha aqui, nada, está aqui. Vamos lá, está aqui. Bruges também é o porto da outra cidade lá, administrado conjuntamente com Antuérpia. E eu vou terminar aqui com Singapura. Por quê? Porque tem muito a ver com o Rio de Janeiro. O Porto de Singapura é um porto ilhado pela cidade. Tá aqui, ó, olha aqui, ó. Olha o porto, olha os prédios. Então, está dentro da cidade. Singapura é uma cidade-porto, não é? É o grande entroncamento
de navegação do mundo, o grande entroncamento logístico do mundo, não é? Nenhuma barreira, está aí, olha aqui onde o navio atracado, os prédios ali atrás, aqui, nenhuma barreira, tá? Aqui, vamos lá. E aí, já vou começar a caminhar aqui para o final com essa foto. Vocês estão vendo aqui o porto, estão vendo ali atrás, está vendo ali, ó, ali o molho de proteção, aqui é o... aqui, né? Ó, aqui é o molho de proteção, tá? Sim. Todo navio de contrário não entra no porto com carga perigosa, não, se não encaminhar a Marinha, o seu MPG-Porto. Perfeitamente, todo controle de carga perigosa. Aqui a Baía ou a Barra do Porto de Singapura. É o maior entroncamento logístico do mundo. Essa baía, em determinados momentos, chega a ter 350 navios ali aguardando para definir uma contratação, um frete. É um local de espera. Sabe como um caminhoneiro que vai para um local e fica esperando tal? Como isso aqui é um entroncamento, a gente tem, em média, aí 300, 350 navios na barra aí de Singapura. Né? Aqui, olha aqui. Tá? Paradinhos. Tá? Só o único navio que tá aqui, ó, em manobra é esse aqui. Ó, tá a água aqui. Ó, tá? Todos esses navios parados lá em Singapura, ninguém vê uma barreira aqui. Nenhuma barreira nesses navios. Tá? Então, destaque. Me permitam, antes de fazer a finalização, para que não reste dúvida ou de informação truncada, saiu na noticiário aí a semana retrasada, né? Vazamento de combustível no Porto de Santos. Né? O navio estava recebendo abastecimento, a norma do porto exige que haja barreira flutuante em torno, é o que acontece no mundo inteiro. Se você vai movimentar líquidos, você faz barreira. Transbordo de líquidos faz barreira. O navio estava com toda a barreira, houve um derramamento, né, de 200 litros de combustível. Né? O resultado disso, o problema, o óleo do combustível que foi derramado, foi inteiramente contido pela barreira e foi inteiramente recuperado. Aqui, sim, barreira. E isso não é novidade, isso já é regramento e já se cumpre. Barreira flutuante utilizada na atividade correta, da mesma forma como é mundialmente praticada. E aí eu trago, por exemplo, isso aqui em Houston. Isso aqui é uma operação de transbordo de líquidos a granel, lá na entrada do porto de Houston, com barreira flutuante. Está fazendo a operação transbordo, barreira flutuante. Os navios que não estão em operação não precisam de barreira nenhuma. Né? Aqui no Brasil também isso já é prática. Navio ou barcaça está a contrabordo, fazendo abastecimento, fazendo retirada de óleo, fazendo retirada de resíduo, barreira de contenção. Isso já é norma e já é praticado, né, no Rio e no Brasil. Importante também destacar, como já foi comentado, isso aqui é o canal de navegação aqui do canal aqui do Porto do Rio de Janeiro. Se você exigiria, né, se exigisse essa corrente de barreiras, isso implicaria na perda dos investimentos, porque teria que criar um novo canal, alargar o canal, né? E é isso que está se investindo aqui, não teria valor nenhum, né, em termos práticos de competitividade do porto. Né? Então, primeiro, o PL ele não é necessário, porque para proteção ambiental em navios, na operação de navegação e de portos no Brasil, nós já cumprimos tudo, inclusive todos os parâmetros internacionais. Nós já temos tudo isso. Né? Então, nenhum porto não tem isso, já há farta legislação. Se houver alguma motivação para dar sequência nesse projeto, que as barreiras somente quando em operação de transbordo de líquido. Isso já está em regra, todos os portos, mas quer seguir, quer botar isso, se coloque. Retirar também a reserva de mercado e garantir livre iniciativa para quem queira atividade. A Constituição Federal garante a plena liberdade da atividade econômica. Ela impede reserva de mercado econômico.
Não é possível isso. A ANTAC, quando foi instada a tratar desse tema, quando, inclusive, o Porto tratou disso anos atrás, a ANTAC combateu duramente isso. Falou, não, a ANTAC, inclusive, disse, sequer há necessidade de prévio cadastramento de empresa para isso. Isso é um absurdo pensar que tem que ter objeto único e que tem que ter um prévio cadastramento. Não. Nós temos que retirar a intervenção do Estado, a atividade tem que ser livre, tem regras claras, cumpra a lei e pronto. Né? E se quiser tratar, sim, do que deveria ter sido tratado na audiência pública de navios lá abandonados, inventário, controle periódico, e como já foi dito o deputado aqui, e o Álvaro, que já tem o pai, o padrasto, né? Então, né, já há esse inventário e já há possibilidade disso. Para a operação ambiental, é fundamental, volto a dizer, controlar as fontes poluidoras, que é lixo e esgoto. Né? Se quer defender a Baía de Guanabara, eu não estou aqui falando aqui porque eu estou de fora, mas eu estou repetindo o que eu vi dos relatórios, né? A FENOP e todo o setor de atividades envolvidas apoiam as iniciativas que realmente possam gerar ganhos ambientais. Obrigado. Para ficar apenas para depois ali, que tem fotos dos portos que foram informados que há barreiras e que nós não somente sabemos que não há, como temos fotos também, mas desculpe ter me alongado. Mas tem que falar. Houve um vazamento aqui no navio passageiro da costa, o pessoal da emergência do Porto do Rio de Janeiro chegou lá, o rebocador para fazer o apoio também. O rebocador também chegaram. Foi feita a contenção, mas ali, onde foi ficado errado, foi a empresa que trouxe o óleo que não levou o kit soter, serragem, pá, areia, terra. Perfeito. Toninho, sim, a gente vai fazer o final, Toninho, e a primeira palavra é sua, porque o Estado está aqui presente, Toninho, a Cenemar, na pessoa não só do querido amigo Marcolini, que é o superintendente da Economia do Mar, como o Márcio Vasconcelos, que é o secretário adjunto da Economia do Mar. Então, ele vai fazer uso da palavra, você, Toninho, já é o primeiro. Agradecer as palavras, presidente, né, eu acho que o senhor aprofundou, espancou todo o arcabouço legal, fez a comparação com o plano internacional e finalizou muito bem, né, no que se refere à poluição da Baía de Guanabara, que como diz, né, Denise, o nosso amigo Mário Moscatelli, o principal fator de poluição da Baía de Guanabara é o esgoto sanitário não tratado despejado na mesma. Então, a gente, com essa perspectiva, né, com a concessão de parte dos serviços da SEDAI que foram concedidos, a gente vai ter uma natural vídeo Praia de Botafogo, que já tem alguns relatórios recentes de vulnerabilidade da condição da Bahia. Então, eu agradeço, presidente. A única coisa que o senhor acabou por confidenciar, que é de Santos, eu não tenho dúvida nenhuma, com a liderança do nosso presidente Álvaro, com o apoio da presidência da Associação Comercial e com o Júlio, a gente vai trazer mais carga para o Rio de Janeiro. Eu, como FENOP, eu não defendo porto nenhum, hein? Tá. Isso, a gente tem Porto de Itaguaí, ramal ferroviário, bom. A limitação de carga, né? Gostei do nome. Bom, passa. Sim, a gente vai abrir inscrição. Vamos passar aqui agora, meu amigo, para o ilustríssimo comandante. Bom, o nosso presidente da FENOP, ele exauriu bem a questão, mas o senhor, como representante da Marinha, né, onde a soberania nacional está atrelada à sua função social, falar um pouquinho mais dessa, né, no eventual movimento emergencial, como que se implica nas operações da Marinha. E aí, capitão, como a questão das embarcações sobraçadas, que é uma batalha antiga, ela foi revisitada, se o senhor puder atualizar um pouco do que está sendo visto. Obrigado. Boa tarde a todos. Sou o comandante Alessander, capitão dos portos do Rio de Janeiro. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite feito pelo senhor presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Estamos participando desse importante debate. Esse debate, né, marca
trabalho que a capitania vem fazendo já há bastante tempo nesses dois assuntos, né? Não só do projeto de lei que nós estamos acompanhando, no que tange a autoridade marítima acompanhar, como também com relação aos cascos abandonados. A esse respeito, né, nesse capítulo de cascos abandonados, gostaria de registrar que o deputado federal Júlio Lopes trabalha com esse assunto muito antes até de eu estar na capitania dos portos. É importante que isso seja registrado. Quando ocorre um evento como o da colisão do navio São Luís com a ponte, né, que ocorreu no 14 de novembro do ano passado, muitas vezes a imprensa, a sociedade em geral, por não ter conhecimento do que é tratado, né, do que está sendo feito, lança críticas de que o trabalho não foi feito, de que nada foi feito a respeito e chegamos a uma tragédia anunciada. Queria aproveitar a oportunidade para dizer que não é isso. Quem acompanha o trabalho da autoridade marítima, de outras autoridades, conforme eu citei aqui o deputado federal Júlio Lopes, o governo do estado e várias outras entidades que eu peço desculpas se eu esqueço e não cito nesse momento, mas quem acompanha o trabalho sabe que isso é uma batalha grande, já de muito tempo, que envolve também decisões do judiciário, a quem nós também respeitamos. Então, se chegamos ao que ocorreu no dia 14 de novembro do navio São Luís, não foi por falta de atuação das autoridades envolvidas, que isso fique bem claro. Então, agradeço a participação de todos nesse trabalho, que conforme eu estava conversando na sexta-feira com o senhor presidente Álvaro Sávio, né, que falou, agora eu vou ser o pai desse assunto. Eu falei, que bom, porque até agora eu era o padrasto, né, sobre sobre o desmantelamento, ou melhor, tirarmos esses navios abandonados da Baía de Guanabara. Esse é um trabalho que é feito a longo prazo. Hoje tivemos, inclusive, uma reunião com a Secretaria de Energia e Economia do Mar. Acho que está aqui presente o senhor Felipe Peixoto, comandante Vasconcelos e outros que participam desse trabalho com a gente já há algum tempo. Então, estamos trabalhando arduamente nisso e agora com o senhor Álvaro Sávio, que adentrou no nosso grupo de trabalho com uma iniciativa muito grande em resolvermos, né, senhor presidente? Então, nós com certeza teremos um andamento à altura do que a sociedade espera. A esse respeito, eu gostaria de atualizar que o mapeamento desses cascos abandonados ele já foi atualizado em janeiro desse ano. Para isso, contamos até com a ajuda do governo do estado, mais uma vez. Fizemos um sobrevoo, eu pessoalmente, de toda a Baía de Guanabara, com uma aeronave da Polícia Militar. A Polícia Militar sabe melhor do que todos nós, melhor até do que a Marinha, onde nós podemos sobrevoar o Rio de Janeiro sem risco, né, de sermos alvejados. Então, o trabalho tem sido feito, esse mapeamento está atualizado. Obviamente que pelo tamanho da Baía de Guanabara, pelo que eu me lembro aqui, 500 quilômetros quadrados, algo assim, não vou, está faltando o número, né? Mas é uma área muito grande. Então, pode ser sim que apareçam outras embarcações, além dessas 51, mas eu garanto que se nós tirarmos essas 51, nós estaremos feito mais do que 90% do trabalho de retirarmos esses cascos da Baía de Guanabara. Então, gostaria de responder com relação a isso. E com relação ao projeto de lei em si, eu peço a compreensão de que, como autoridade marítima, investida aqui neste momento de estar representando a Marinha, é delicado para nos posicionarmos sobre certos assuntos que podem ter uma conotação política. O que é importante ressaltar é que cabe à autoridade marítima trabalhar nas áreas de segurança da navegação, salvaguarda da vida humana e de prevenção da poluição hídrica causada por embarcações. Então, nesse terceiro ramo de prevenção da poluição hídrica, nós fazemos o que a lei nos permite, nós fiscalizamos, várias vezes vamos juntamente com o INEA e outras autoridades a locais de possíveis, onde foram citadas essas manchas órfãs, né? E trabalhamos ativamente nisso diariamente, né? E então, isso no que tange a prevenção da poluição.
E, nesse momento, o que nos preocupa, e aí sim cabe a gente registrar, no que tange à segurança da navegação, a colocação de muitas outras barreiras, um número muito maior. Conforme já foi citado, isso tem muito bem citado aqui no vídeo, isso causa dificuldades na manobrabilidade dos navios, nas manobras dos práticos. Então, todos os inquéritos sobre acidentes e fatos na navegação aqui da área do Rio de Janeiro passam pela minha mão. E eu não gostaria de termos um aumento significativo do número desses inquéritos por acidentes causados pela colocação muito maior de barreiras, né, conforme foi citado aqui. Então, da parte da autoridade marítima, eu me reservo o direito de falar sobre, especificamente, dos aspectos técnicos que dizem respeito à Marinha, complementando a apresentação que foi feita. A Marinha tem as suas normas da autoridade marítima, que regulam também a operação, regulam as transferências de óleo e combustível, tudo isso, onde estão previstas as colocações da barreira quando necessário. Então, ou seja, já existe uma regulamentação, a Marinha trabalha nisso diariamente, e como Capitania dos Portos, Autoridade Marítima, não me cabe aqui fazer outros julgamentos, somente dizer que nos preocupa, sim, a implementação, o aumento significativo do número de barreiras colocadas em função de aspectos operacionais que podem afetar, sim, a segurança da navegação. E conforme foi muito bem dito, toda vez que temos algum problema com segurança da navegação, problemas ambientais vêm a contrabordo, vêm juntos, porque é uma embarcação que afunda, tem óleo e combustível, né, tudo isso, e tem o próprio aspecto da poluição daquela embarcação que vai ficar ali depois na sua situação sendo discutida. E, para finalizar, eu gostaria de mais uma vez agradecer a participação nesse evento, dizer que a Capitania está à disposição, e gostaria de citar aqui a presença importante da comunidade pesqueira, dos líderes das colônias de pesca, que estão aqui presentes. Senhora Lene, me desculpa se eu não lembro o nome de todos, que tem um papel importante nisso e que foram citados também no projeto de lei, que eu acho que seria importante até, se houver oportunidade, né, manifestarem a opinião a respeito. Muito obrigado, estamos à disposição. Capitão, obrigado. Chegamos aqui já na parte final do debate. Antes do nosso presidente encerrar, deputado Júlio, queria passar para você a palavra, mas antes, só fazer um agradecimento aqui, o que mostra que é um tema realmente importante, né? A Rede TV Mais, Tuninha, a sua presença, ao meu amigo Valentim, do canal do Rio, Ronaldo, né, ao Diário do Comércio, à Conexão Fluminense, por resplandecerem essa pauta da melhor forma. Bom, antes de abrir para participações, onde o Estado vai iniciar, Júlio, passando a palavra para você, diante de tudo que foi falado, né, esse setor que é um setor estratégico, né, o presidente Álvaro colocou aqui os números que esse setor gira, e sem dúvida alguma ter uma representação do seu quilate em Brasília muito favorece aqui o potencial e o desenvolvimento do setor portuário aqui no Rio. Bem, agradeço muito, João. E só para, enfim, pedir ao nosso presidente aqui, que está nos acolhendo, nos recebendo com carinho de sempre, dizer que eu acho, presidente, que a gente poderia fazer, e o Delmo está aí, enfim, ele está sempre aqui conosco, né, um projeto de estratégia no sentido do Rio recuperar sua atratividade, né? Não só foi oportuno essa reunião para debater essa lei, mas eu acho que é ainda mais oportuno que a gente faça aqui, agora que a gente tem um especialista da área aqui à frente de Docas, uma estratégia para que a gente possa oferecer ao governo do Estado e à sociedade de uma maneira geral uma recuperação da posição do Rio de Janeiro no cenário portuário brasileiro. Eu acho que isso é muito importante. Queria pedir aqui ao João que na organização do evento transmitisse a todos que queiram, obviamente, esse vídeo que nós passamos e que vocês, por favor, passem adiante esse vídeo. Quer dizer, não só os recebam, mas também transmitam as suas relações, enfim, as pessoas que vocês conhecem, porque o que está tentando se fazer é um atentado contra o porto que pode ter consequências seríssimas do ponto de vista econômico.
as consequências podem ser seríssimas. Está aqui o doutor Sérgio que colocou, quer dizer, não há nenhuma evidência no mundo desse tipo de método, ainda que houvesse, quer dizer, ele, do ponto de vista técnico e do ponto de vista do meio ambiente em si, já não mostra efetividade, quer dizer, então é algo que a gente precisa tratar com a seriedade que tem. Eu queria também pedir, então, presidente, que a gente fizesse esse movimento, né, que eu acho que a Casa pode nos patrocinar esse movimento, e dizer que aqui a Associação Comercial também nos ajudasse, porque eu fico super feliz aí com essa mobilização do Álvaro, mas esse esforço, como o capitão dos Portos colocou aqui, eu e o Eduardo Paes, na época, há dezenas de anos atrás, já tínhamos um relatório da UF com a localização das embarcações. Quero aqui saudar e lembrar o nosso querido antecessor do senhor, nosso almirante Lima Filho, que tive a oportunidade de conviver muito prazerosamente enquanto secretário, que estava na condição de capitão dos portos, e uma das nossas missões daquela época, turma, já era retirar as embarcações. E aí nós fizemos o esforço de contratar a UF, nós fomos, enfim, às últimas instâncias, e eu nunca deixei de tratar desse tema, tanto assim que quando houve lá a colisão, primeira pessoa eu liguei logo para o comandante para dizer que nós precisamos voltar a tentar tirar esses navios. Agora, nós temos não só o Álvaro e toda essa mobilização, mas o próprio almirante Lima Filho, que estava naquela época aqui como capitão dos portos e que fez toda a trajetória na Marinha, que foi a presidente do Tribunal Militar, e que, além de presidente do Tribunal Militar, ele também, hoje, até tive a oportunidade de indicá-lo, ele é hoje membro da ANTAC, portanto, é um dos conselheiros da ANTAC, ele tem uma disposição total de nos ajudar nesse propósito. E, além dele, o ministro Múcio, que hoje, ministro da Defesa, tem um comprometimento com esse assunto também, desde aquela época, que já lá atrás nós tínhamos, quando ele, ministro da Defesa, levado a ele esse assunto, porque esse assunto é da maior importância para a atividade do Porto do Rio de Janeiro e para a saúde da Baía do Guanabara. Então, presidente, só aqui que a Casa continue, né, debatendo e tratando desse assunto, mas com esse assunto sendo parte de um contexto maior, de um objetivo de nós avançarmos na posição do Rio de Janeiro em termos de portos de importância no Brasil e no mundo. Era isso, presidente. Obrigado. Boa ideia, amigo. A gente vai mandar na mala direta aqui do presidente, meu amigo. Boa ideia. Presidente João. Não, a gente vai chegar até você, com certeza. Presidente João, só saudar mais uma pessoa. Presidente Sérgio Aquino, do nosso sindicato, obrigado pela presença. Ô, Sérgio Janeto, o que é que eu estou aqui? Presidente Sérgio Janeto, obrigado pela presença também. Contamos com você, amigo. Beleza, presidente Álvaro. Bom, já finalizando aqui os trabalhos, para a gente dar, né, a voz aqui à plateia qualificada, antes de passar a palavra a você, presidente, o nosso presidente da FENOP pediu a palavra. Obrigado, João. É apenas fazer uma retificação. Eu cometi uma impropriedade na hora de referenciar posicionamentos. Quando eu falei de que era um posicionamento da assessoria da Alerj, era um posicionamento que foi encaminhado para a assessoria da Alerj, aquele resumo final, tá? Então, retificando para que não haja sustentação. A base está absolutamente correta, apenas o referencial do documento, tá bom? Perfeito, presidente. Presidente Homem de Carvalho, a palavra é sua. Bom, eu acho que o que deve se destacar aqui hoje é a impressionante representatividade dessa reunião. A gente tem aqui a Ordem dos Advogados, tem aqui a Marinha, tem aqui o Parlamento, tem aqui DOCAS, Federação, empresas importantíssimas do setor, todas, sindicatos, trabalhadores, ou seja, isso aqui é realmente um recorte da opinião que a sociedade relevante para o tema tem. Então, eu só faço assim, a Associação Comercial está aqui ombreada com vocês nessa luta. É a instância do empresariado. E eu sou advogado, não vou. Vocês vão me permitir 2 minutos sobre uma análise técnica, mas depois da aula que a gente teve com o presidente da FENOP, eu fiquei muito impressionado. Vocês sabem que há um princípio constitucional, que é o princípio da proporcionalidade, que é o princípio implícito da Constituição,
e que todo ato do poder público, lei, medida provisória, regulamento, até uma obra pública, ela deve ser analisada sobre 3 aspectos, né? Primeiro, essa medida ela é necessária? Pela aula do nosso presidente Aquino, ela não é necessária. Ela é adequada ao fim a que se almeja, ou seja, a medida que foi proposta, ela é suficiente para resolver o problema que está exposto? Novamente, a resposta é não. E o terceiro aspecto do princípio da proporcionalidade é o seguinte: ela vai causar mais ônus do que trazer bônus ao que quer fazer? Não. Então, sob a ótica do princípio da proporcionalidade, que é um princípio festejadíssimo, utilizadíssimo na ordem da Suprema Corte brasileira, nos tribunais, enfim, esse projeto de lei não passa pelo crivo básico do princípio da proporcionalidade. E a solução gaveta. E o outro aspecto que eu queria lembrar é a impropriedade da própria técnica legislativa. Eu também, como advogado, entendo um pouquinho de técnica legislativa. É muito pouco razoável que eu coloque numa lei formal tantos aspectos regulatórios. Ou seja, eu entro no projeto de lei já explicando como é que a empresa deve se cadastrar, se ela não pode ter patrimônio líquido negativo. Isso é problema do legislador estadual, se a empresa, se ela pode eventualmente prestar o serviço. Então, ela é imprópria externamente, ou seja, para o setor, e internamente como técnica legislativa. Então, meu voto é pelo arquivamento do projeto. E eu acho, Júlio, que a gente deveria ter um desdobramento daqui, ou seja, essa reunião dessa importância, a energia que a gente fez mover nessa reunião deve ter um desdobramento. Eu acho que uma nota técnica ao presidente da Assembleia, ao autor do projeto, a gente deveria, assim, eu estou aqui oferecendo também a assinatura da Associação Comercial para qualquer iniciativa, qual seja nota técnica, um encaminhamento às instâncias. Está aqui o nosso Delmo, que é nosso presidente do Conselho de Logística e todo problema de logística, notório saber, o Delmo está sempre aqui, entende de tudo, então a gente tem sempre... Fala, Delmo. Não cumpre nenhum papel. Obrigado. Ele não cumpre nenhum papel realmente de resguardar o meio ambiente, além do que o de atrapalhar toda a normativa federal que já existe sobre o tema, estadual. Ele é absolutamente necessário. O governo do Estado detém o controle político da Assembleia, a maioria do governo. Então, eu acho que a Associação Comercial, com as demais entidades, poderiam assinar um documento pedindo ao governador para que o líder do governo na Alerj trabalhe para que ele seja enterrado e já avisar que, se não for, vai ser vetado. É simples. Porque nós estamos gastando uma energia, em vez de estar gastando uma energia, como é que a gente baixa o ICMS para trazer mais carga para o Porto do Rio, para o Porto de Itaguaí? Como é que a gente melhora a questão das condições de segurança nas rodovias para o preço do seguro no Rio de Janeiro não ser tão alto? Como é que a gente aumenta a competitividade? Mas como, pelo jeito, os parlamentares não têm essa visão econômica das coisas, não é? Eu acho que a gente tem que pedir ao governador para já avisar que vai ter o veto. Eu não tenho uma informação confirmada, mas me falaram que esse projeto, exatamente igual, foi apresentado recentemente em São Paulo, que o governador Tarcísio já avisou publicamente o seguinte: olha, o governo não quer que aprove, e se aprovar eu vou vetar. Então o governador pode fazer aqui no Rio a mesma coisa, dá o recado. Nós não podemos perder tempo com uma coisa que está atrapalhando, nós tínhamos que estar gastando tempo numa coisa que estaria ajudando. Minha opinião. Vamos por partes. A gente tem que estar sempre com o olho aberto. Eu, então, estou encaminhando, no sentido da gente realmente preparar uma nota técnica em todas empresas, entidades, encaminho ao governador e à Assembleia Legislativa uma nota
do sentido da rejeição desse projeto, né? Bom, A nota e a convocação que o Delmo sugeriu, né, presidente? sim. Então, É isso. fica consolidado dessa forma, Delmo. Hoje, seu parecer não foi só de logística, foi um parecer também de articulação política. Agradecemos aí sua orientação e a gente, presidente, se assim o senhor permitir, Claro, considerando a claro. nota técnica, a ditada aí da propositura do Delmo, dessa reunião, né, com o presidente da Casa Legislativa, com o governador, eu acho que encontraremos aí o melhor tom. Bom, presidente, devolvo a palavra para o Bom, senhor. obrigado a todos. Obrigado pela presença. Estou muito honrado com a representatividade da nossa reunião. Muito obrigado. Pessoal, agradeço, presidente, as palavras. A gente já está no nosso tempo regulamentar, o encontro foi muito produtivo. Franquear a palavra aqui a quem já se inscreveu, primeiramente, que é o Estado, é o colega Márcio Vasconcelos, que é o subsecretário adjunto de Economia do Mar, né, que faz parte do corpo da Cenemar, que é uma secretaria nova do Estado, que cuida das energias e da economia do mar, e fico feliz que o governador tenha enxergado esse setor como setor em potencial e criado essa estrutura, onde o Márcio está lá e o nosso amigo Marcolini também está lá. Márcio, a palavra é sua. Qual é o seu nome? Está anotado aqui. Bom dia. Eu pedi a palavra aqui à mesa por conta da importância que tem a participação do governo do Estado nesse projeto de lei 329. Mas antes de falar do 329, gostaria de falar também da questão das embarcações abandonadas na Baía de Guanabara. O Estado já há algum tempo vem fazendo tratativas internas para cuidar desse assunto, assumir esse assunto, protagonizar, e hoje, no dia de hoje, especificamente, na parte da manhã, tivemos uma reunião com o capitão dos portos, comandante Alessander, para combinarmos as próximas ações. A Companhia dos Docas já falou aqui que está inteiramente interessada e nós iremos convidá-los e convidá-los todos os outros atores importantes para, possivelmente, no próximo dia 22, no próprio Palácio Guanabara, tratarmos as linhas iniciais para darmos andamento a isso. Ressalto aqui a participação sempre bastante efetiva do deputado Júlio Lopes, que ano passado teve uma participação bastante importante, veio valorizar, veio prestigiar a Comissão Estadual de Desenvolvimento da Economia do Mar, no Palácio Guanabara, para tratar, dentre outros assuntos, principalmente a questão das embarcações abandonadas na Baía de Guanabara, né? Com relação ao projeto de lei 329, conforme já foi exaustivamente tratado aqui e muito bem colocado por todos os senhores, muito bem colocado, o Estado eu vou simplesmente me furtar, quer dizer, me valer das palavras do secretário de Energia e Economia do Mar, Hugo Leal, na conclusão do nosso parecer técnico que estamos encaminhando à Alerj. Obviamente, também receberemos com bastante alegria essa nota técnica que será encaminhada para nós nesses próximos dias. Então, diz a conclusão o seguinte: pelas razões expostas nesse parecer técnico e também por todas as palavras que foram mencionadas aqui, que não tem nada de diferente do que nós acreditamos que deva ser, esta Secretaria de Estado de Energia e Economia do Mar opina desfavoravelmente a aprovação do PL 329 de 2023, por entender que já existe robusto regramento federal que regula as atividades descritas e que as exigências propostas para as embarcações atracadas ou fundeadas, como prevenção continuada, são inaplicáveis devido à dinâmica das atividades das embarcações dos portos e terminais. Adicionalmente, repisamos que o PL em pauta diminuirá as vantagens competitivas dos portos e terminais fluminenses frente a outras unidades da federação, inclusive no setor turístico, por onerar os custos dos transportes marítimos do Estado. Isto porque todos os portos da federação têm uma legislação federal que deve ser atendida, o que representa uma isonomia legal. O Estado do Rio de Janeiro, ao criar novos regramentos que impactam negativamente os custos, acrescenta riscos e tempos adicionais na operação portuária, criando assimetrias legais que se traduzem em perda da competitividade em nossos ativos portuários. É sabido que a escolha do porto de escala pelo armador depende de diversas variáveis, entre elas o tempo de espera e os custos operacionais.
O aumento de ambos os fatores em decorrência da aprovação desse projeto de lei pode ensejar com que os armadores optem por realizar suas operações em outros estados, reduzindo gravemente a competitividade do estado do Rio de Janeiro. Lá do outro, não foi percebido no projeto de lei a garantia da destinação de recursos destinados ao ressarcimento de eventuais desequilíbrios contratuais, decorrentes do aumento dos custos decorrentes da sua aplicação. A propositura dessa nova norma, salvo o melhor juízo, poderá ensejar em responsabilidade ao Estado do Rio de Janeiro pelos recursos financeiros destinados ao reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos privados. Também frisamos ser clara a responsabilidade dos portos para o combate à emergência, conforme obrigação legal em vigor no país, que segue, inclusive, exemplo dos mais importantes portos em operação no planeta, e que a existência de barreiras de contenção posicionadas ao redor de qualquer embarcação impedirá a utilização de rebocadores e puxas em caso de incidentes, inclusive no caso de embarcações que se soltem de suas amarras. Portanto, conclui-se que cabe às autoridades portuárias avaliar cuidadosamente as medidas de segurança a serem adotadas para minimizar os riscos de incidentes e garantir a segurança dos trabalhadores, das embarcações e do meio ambiente. Dessa forma, com o intuito de resguardar o interesse público na manutenção das atividades em curso no Estado do Rio de Janeiro e sua competitividade, bem como na geração de novos negócios, na criação de empregos e na elevação da renda e tributos, e conforme anteriormente citado, para evitar riscos operacionais e assimetrias legais entre os Estados da Federação, por entendermos que a legislação federal atual é suficiente para promover a segurança necessária às operações portuárias, nossa proposição da Secretaria e do Governo do Estado do Rio de Janeiro é que o PL 329/2023 não seja aprovado pela Assembleia Legislativa. Nós entendemos que ela é improdutiva, inconsequente e não deverá ser aprovada. Como a última palavra cabe ao governo, encerro aqui a minha participação. Pessoal, o evento começou um pouco atrasado e algumas autoridades têm compromisso superveniente, só para fazer valer aqui a imprensa está aqui presente, quem quiser se manifestar vai ter espaço. Só fazer aí a última pergunta. Cadê o Cícero? Faz a pergunta, por favor, Cícero. 1 minuto para a pergunta. É antigo de casa, né? Deixa eu passar aí que eu sou gordinho. Ai, aqui eu não estou acostumado, não. Estou acostumado a gritar, falar é difícil. Vamos lá, Cícero. Boa tarde à plenária, meu cordial boa tarde a todos da Marinha. Eu gostaria de dar um exemplo aqui. Quando se fala em acidente na área marítima, seja qualquer tipo que for, ele não acontece sem a Marinha se envolver, sem a Companhia das Docas se envolver. E outra coisa que foi falada aqui, mas esqueceram, ninguém tira uma licença ambiental sem passar pela Anvisa, não tira. E o critério é de 6 a 8 meses para ser um documento. Estou falando porque eu sou gestor com pós-graduação em Paris, trabalho com várias empresas e tiro várias licenças por ano. O que eu queria dizer é o seguinte, vamos lá, num fato verdadeiro no Rio, o navio de passageiro MSC, com 3.800 passageiros dentro, já falei e repito, vento não tem quilômetro, vento tem nó. Um vento de 179 nó arrebentou os cabeços. Eu, Cícero de Palmatiaço, liguei para o comandante, para o chefe da guarda, a Mauri. Ele entrou em contato com a Polícia Federal, entrou em contato com a Marinha. A Marinha foi a primeira a chegar. Já veio com a lancha e ainda veio com o cara a pé. Veio uns a pé e outros com a lancha. E fizeram a contenção ali. A contenção foi feita. Mas o plano de emergência, quem fez fui eu na hora, porque eu sou técnico de segurança do trabalho também. E falei para o cara, cala a boca, tu não quer me atender, não me atende, mas sai daqui, tu não vai fazer nada. Tem que ser assim. Então, eu acho que tem que fazer o seguinte, minha opinião, é treinar essa gama de gente, esse pessoal do Cais do Porto, o cara do escritório, o cara do chão, o cara do caminhão quando entra, quando houver uma emergência, você não vai ter que buscar o pescador, coitado, já sofrido, que às vezes não tem nem dinheiro para o óleo, lá na base dele, na zona de pesca dele, para trazer para cá, para fazer a Baía de Guanabara. Tem que se juntar todo mundo. E uma coisa eu digo, minha opinião particular, cada um sabe da sua cabeça a sentença. Não vou tomar tempo. Vamos salvar o porto? Vamos salvar os empregos? Vamos.
e não a PL. Obrigado, Cícero. Obrigado. Obrigado, Cícero. Pessoal, a gente vai dando fim aos trabalhos, mas o que eu queria fazer para não perdermos aqui a oportunidade da gente ver a perspectiva futura de Bahia? A gente tem um coffee break aqui, a gente está dando por encerrado o evento. Quem tiver interesse, curiosidade de ver essa perspectiva futura, tem um coffee break aqui muito bacana. Daqui a 15 minutos a gente pode voltar. Oi? Já acabou? É isso. Obrigado a todos. Vamos em frente. Vamos continuar fora.